Fala, rapaziada! Estamos começando mais um episódio muito especial do De Lutador para Lutador, porque aqui você sabe, o papo é diferente. É o seguinte, antes de começarmos aqui nosso bate-papo, a nossa entrevista, eu vou te pedir aquele velho favor, né? Aquela parceria. Curte, comenta, compartilha, faz o Triple C aí e, se puder, se inscreve no canal. Estamos começando uma jornada, um novo projeto aqui e você é parte integrante e importante desse processo. Então vem com a gente no crescimento aqui da Fight Mode TV, o seu novo modo de assistir lutas. Beleza? Combinado? Posso contar com você? Então senta o dedo aí, ó. Vai lá e se inscreve, ativa o sininho para notificações, novos programas chegando, novos programas chegando. Então, amigo, se liga, vem com a gente. Bom, já falei aqui, já fiz a apresentação, já pedi esse apoio para vocês, agora chegou a hora da entrevista que vocês querem. Então, é o seguinte, o nosso convidado é sinônimo de resiliência, um casca grossa. Ele é um cara da geração mais nova, né? Mas ele tem um espírito old school, não desiste nunca. Fera no jiu-jitsu, fera no MMA e agora fera, meu irmão, no YouTube. O cara, meu irmão, tá virando youtuber. Jake Paul, segura, tá chegando o Gilbert Burns, o Durinho. Fala, Durinho! Fala, mestre. Tô virando youtuber também, a galera você tá virando também, tá todo mundo virando. É, meu irmão. A gente tem que acompanhar a evolução ali, né, cara? Hoje em dia a gente tem que se comunicar bem. Antigamente acho que era só lutar, bater peso, treino, luta, descanso. Hoje em dia a gente tem que fazer muito mais, tem que trabalhar a imagem, tem que se comunicar. E é o que a gente vem fazendo aí, vamos fazer com qualidade. Vamos treinar, vamos lutar, mas vamos nos comunicarmos com os fãs também. Perfeito, Durinho. E já pegando esse gancho no que você está falando, você acha, né, que o fato do atleta hoje ter também esse entendimento que ele é uma marca e ele precisa cuidar dessa imagem dele, conectando com os fãs, tendo seu canal no YouTube, sabendo ativar as redes sociais, dando boas entrevistas, você acha que isso toma muito tempo do atleta ou o atleta tem que aprender a se planejar, se organizar para poder performar de forma que isso não atrapalhe? Qual é a sua opinião e como você faz? Eu acho que tudo é organização e planejamento, mas tudo é organização. Se for um cara organizado, tiver um bom planejamento, você consegue fazer isso, fazer até mais coisa. Cara, hoje em dia eu tenho três filhos, né? Com dois filhos já era difícil, agora eu tenho três. Tento ser o pai mais presente que eu posso. Tá com meus filhos todo dia, eu acordo eles, faço café da manhã, tô com eles, vou treinar, volto, daqui a pouco à tarde eles chegam, faço esse conteúdo. O melhor horário para eu fazer tipo de conteúdo é a minha parte da tarde. Mas aí quando tem luta, quando tem tudo, tem que diminuir isso, que tem que descansar mais. Não é fácil, mas com bom planejamento dá para fazer sim, e eu acho que deve fazer. Porque hoje em dia a gente é uma marca, né? Hoje em dia quando o UFC ou qualquer outro evento grande, a maioria é o UFC que a gente vai estar falando, ele quer te dar um lugar de destaque, ele quer saber quando você vai vender, quer saber quantos fãs você tem, eles olham o número de seguidores que você tem nas plataformas, então faz parte. Hoje em dia não dá mais para ser somente lutador. Você tem que ser um lutador, você tem que postar, você tem que ter vídeo, tem que ter um alcance legal, tem que ter uma fanbase grande, né? Você tem que ter bons fãs ali, a galera que te acompanha, a galera que quer te ver. Então, hoje em dia é muito importante. E hoje em dia a tecnologia é muito grande. Então, tem vários veículos aí que dá pra gente usar para estar se comunicando. Tem o Instagram, tem o X, que era o Twitter, tem Facebook ainda, tem YouTube, tem plataforma de streaming que a galera faz streaming, tem um monte de plataforma. Às vezes o caso é muito do estilo da pessoa que eu acho, mas se o cara gosta de jogar videogame, é um cara que joga um monte de videogame, tem streaming pra game, então a galera vai lá assistir esse cara. Se você não é, tipo, dá pra filmar, hoje em dia tem a plataforma que a galera, no YouTube mesmo, que a galera vai ver muito o seu camp, o seu treinamento, e o Instagram, né, onde a galera acompanha o dia a dia ali. Não é fácil não, vai ter que aprender como isso funciona e aprender a mexer e depois até contratar um cara e tal.
Hoje em dia, o jogo é mais ou menos esse. O jogo mudou, né? Ou a tecnologia, a evolução de tudo, na verdade, fez com que o jogo mudasse, né? O atleta hoje em dia ele tem que entender que ele é multiplataforma, né? Ele é um atleta, ele é um businessman, ele é um comunicador. É importante essa mentalidade. E você, como um cara já mais experiente, a tua postura acaba inspirando os mais jovens, né? Tem muito atleta que te pergunta alguma coisa, pede dica, os caras mais jovens. Hoje em dia a galera já sabe, mas na época que eu dei um boom ali, havia muita gente me perguntar. Eu sempre falei, meu irmão, tem que ter. Eu lembro que eu investi tanta grana, eu já tive três caras diferentes fazendo minha mídia social. Eu trabalhei com um bem no começo, que foi o cara que criou o meu canal do YouTube, depois eu parei, depois a gente trabalhou uns 2 anos, saí depois, quando eu subi de categoria, quando eu tava subindo ali, teve outro cara que eu trabalhei, o cara fez muita coisa pra mim também, acabou que esse cara recebeu uma proposta, mudou de estado, daí teve um dos últimos caras que eu trabalhei, que é aí que minha mídia social foi pra 1 milhão de seguidores, daí que Instagram subiu pra caramba, subiu tudo. Uma galera vinha perguntar nesse momento, mas não era uma coisa tão difícil. Eu não entendo nada de mídia social. Eu vou fazer os vídeos aqui, eu tenho que ter meu editor, eu tenho que ter o, o Iago, é o cara que faz toda a minha edição, ele faz todos os meus vídeos ali, eu planejo com ele o que a gente vai fazer, porque eu sou dinossauro aqui na tecnologia, eu não manjo nada. Parece até que eu manjo, mas eu não manjo nada, computador e tal. Daí eu preciso de um cara sempre para estar me ajudando. A galera perguntou no começo, mas hoje em dia tá todo mundo fazendo. Hoje em dia a gente vê a galera do Fight Nerd lá, o Caio Borralho é um cara que faz muito bem isso. O Ruf, o Jean Silva, o Carlos Prat, o Pantoja melhorou muito fazendo isso. O Moicano é um cara que faz isso muito bem. E tem vários outros ali que estão crescendo. Na verdade, a galera que quer, que entendeu o game, a galera tá correndo atrás e tá fazendo. Muito bom. É, a gente está falando aqui da atualidade, né? Mas vamos dar um mergulho aí no passado, do seu início, né? Você se consagrou no jiu-jitsu, foi 3 vezes campeão mundial, né? Um cara que pertenceu a grandes equipes, tem uma história muito grande no jiu-jitsu. Mas, cara, como é que o jiu-jitsu surgiu na tua vida? O André Azevedo fala: não, conheço o Durinho desde pequeno, ele e os irmãos, eles já treinavam tal. Foi teu pai que introduziu o jiu-jitsu na tua vida? Como é que você começou no jiu-jitsu, cara? Então, o primeiro esporte que a gente fez foi em casa, foi karatê, por incrível que pareça. A gente fez o karatê Shotokan, que era, eu fiz de criança até uns, acho que foi de 4 a 9 anos que a gente fez, eu e meus irmãos. E daí a gente ficou um tempo sem fazer esporte, foi a época que a gente começou a brigar muito, a arrumar problema e tal. E eu lembro que a gente trabalhava em casa, né? Viemos de um. A gente morava lá no Fonseca, em Niterói, era uma situação bem apertada, assim, com bastante dificuldade financeira. E meu pai, naquela época, ele trabalhava de estofador. Meu pai sempre trocou. Meu pai é um cara inteligentíssimo, não conseguia administrar o financeiro tão bem, mas teve muito sucesso em vários pontos ali. Teve época que ele foi estofador, teve uma época que ele fez uma fábrica de shampoo naquela época e bombou, mas aí ele não conseguia administrar, não conseguia manter aquilo ali no alto nível. Daí tivemos borracheiro, tivemos lava-jato e tal. Nesse momento ele era estofador, em 98. E foi dali que um dos clientes era um cara que era professor de jiu-jitsu. A gente ficou sabendo porque a gente mexia no carro todo ali, limpando, ele trocava todo estofado, a parte de tapete, a parte de banco, o teto do carro. E um dos clientes era um cara do jiu-jitsu. Aí acabou que teve um bem bolado lá com meu pai e a gente começou a treinar jiu-jitsu. Essa foi a forma de pagamento do professor. Aí a gente ganhou uma bolsa ali mais ou menos uns 3 meses para treinar, eu e meus irmãos, eu sou o irmão do meio, e daí a gente começou a gostar. Eu lembro que quando a gente voltou, como tinha sido meio que um investimento do meu pai perguntou: e aí, como é que foi o treino? Gostaram? Como é que foi? Eu falei: pai, gostei, aprendemos rolamento aqui e tal, estrangulamento. Aí meio que mostrando pra ele ali, aí ele viu que a gente tava bem empolgado, né? Ele viu a empolgação ali. E meu pai sempre foi muito inteligente, sempre foi um bom pai, sempre foi um cara que sempre aconselhou bastante a gente.
E eu lembro que quando ele tava dando essa dica ali, tava perguntando, ele viu a empolgação no olho da gente e falou: Ó, papai, vai ser bem sincero pra vocês. O jiu-jitsu é muito caro, além de mensalidade, tem kimono, tem competição. Eu não tenho dinheiro. Vocês vão poder fazer isso por 3 meses. Vai lá e dá o máximo de vocês. Se vocês realmente gostem, tenta ser o melhor. Eu sei que é difícil, mas tenta ser o melhor, dá o seu máximo. Porque daqui a 3 meses, ó, vai cortar, eu não tenho dinheiro. Se vocês estiverem mandando bem, eu vou até posso conversar com o professor, fazer um bem bolado, fazer alguma coisa. Mas se vocês não forem bom, tipo, ele não vai deixar. Então, se realmente. E aquilo ali ficou até hoje pra mim, Carlão. Eu lembro dele falando que ele claramente. Daí esquece, que a gente começou a treinar pra caramba ali. Eu lembro que quando deu um mês, a gente teve a nossa primeira competição de jiu-jitsu. Caramba, em Foi um uma mês. liga Muito legal. em um mês. Eu nem nunca tinha ido à competição. Hoje em dia, tem uns alunos que eu falo, eu quero competir. Eu falei, vai numa competição primeiro, assiste. Tipo, entende o clima e depois luta. Mas ali pra mim já foi aquilo ali. Com um mês eu já parei na competição, meu irmão. Caraca, eu lembro que eu ganhei a primeira luta. Eram duas lutas para ser campeão e perdi na final. E o problema, o Carlão, foi que meus dois irmãos venceram. E eu perdi. E eles ficaram me zoando pra caramba. O moleque que eu perdi usava óculos, eles perderam por 4 olhos, ficaram zoando, 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 zoando. Aí eu lembro que no outro mês tinha a Liga Niteroense, era intercalado. Um mês era a Liga de São Gonçalo, no outro mês era a Liga de Niterói. Aí quando eu fui no Niteroense, tava o cara lá de novo que tinha me ganho e eu ganhei desse cara. E eu lembro que eu acho que eu perdi de novo na final, mas pelo menos eu ganhei daquele cara que tinha me ganho. E daí a gente começou a gostar de competição, arrumou, eram os apoiadores, ali, os patrocinadores que pagavam a nossa competição. E daí esquece que a gente começou a competir pra caramba, gostávamos muito, eu e meus irmãos. Daí a gente nunca parou. Isso aí eu tinha 12 anos na época, já comecei a competir e tal. Aí eu lembro que mais ou menos nos 14 essa academia fechou, era a academia que eu conheci o André Azevedo. O mestre na época era o mestre Tio Luiz Carlos. Daí ele foi tentar ir pra política e tal. A academia quebrou, a academia fechou de verdade. Daí o mestre Luiz Carlos gostava tanto da gente, a gente competia, a gente não faltava, a gente ajudava na academia, que ele levou a gente para a Associação Oriente de Jiu-Jitsu, que até então era a maior ali de Niterói, com o mestre Amélio Arruda, mestre Amélio Arruda, o Max Câmara, o filho dele, e o Rafael Fofitio. E daí a gente começou a treinar com ele, daí tinha vínculo com a Nova União, eles eram tipo uma filial da Nova União, um campeonato grande, e dali esquece que dali a gente foi embora. Pô, muito bom. E, cara, como é que foi tu ganhar o primeiro Mundial de Jiu-Jitsu, né? Dizem que o primeiro Mundial a gente nunca esquece. O primeiro Cara, Mundial de nunca. Jiu-Jitsu porque é a elite da elite, né? A gente sabe que o Jiu-Jitsu vem crescendo muito, mas campeão mundial é campeão mundial, né? Isso aí é um título que fica na história do lutador de Jiu-Jitsu, né? Ser campeão mundial. Poucos tiveram essa oportunidade, você teve 3 vezes em lugar mais alto do pódio. Como é que foi, cara, o primeiro mundial, assim, como é que você chegou a esse título e a emoção, cara? Aí você lembrou, pô, quando meu pai me falou que eu tinha 3 meses para ser o melhor. E aí, cara, você subindo no pódio do primeiro do Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu, tu lembrou disso? Cara, foi tanta coisa que aconteceu. Eu lembrei de muita coisa. Não lembrei desse exato momento, não, mas lembrei de várias dificuldades, vários perrengues ali. Vários momentos que eu quase desisti. Mas meu primeiro título foi sem kimono em 2010, mas meu maior sonho era de kimono. Eu sempre quis ser campeão mundial de kimono. Aí em 2011 eu ganhei ainda mais em 2011, que era falam até hoje que era aquele mundial que eu ganhei, que foi a categoria mais difícil, que só tinha casca grossa. Eu lembro que tinha Lucas Lepe, que já tinha sido campeão mundial, Michael Lang, que já tinha sido campeão mundial, já tinha me ganho algumas vezes, o Kron Gracie, que era a estrela da época, também tinha sido campeão mundial, tinha o Davi Ramos, tinha o Celso Vinícius, que também foi ex-campeão, tinha eu e tinha o JT Torres, que foi campeão da Diretor DCC. campeão. Essa era o top, fora o monte de gente que tinha lá e eu consegui ganhar esse Mundial. Esse aí eu chorei pra caramba. Esse aí, meu irmão, pô, foi ainda mais com muita dificuldade. Pô, da onde eu vim, eu lembro que
quando eu comecei a levar a sério, Carlão, foi quando eu tinha 16, 17 anos que eu falei, irmão, essa parada que eu vou fazer. Eu ia andando da minha casa para o Oriente, eram tipo, não era, era a Alameda inteira, mais uns, eu acho que hoje devia ser uns, eu acho que é mais ou menos uns 8, 9 quilômetros ali, dá uns 40 minutinhos, 45 andando, indo e voltando. Pô, ia andando para ir treinar, não tinha essa, tipo, não tinha tempo ruim. E me abdiquei de várias coisas e consegui ser campeão mundial. Então, eu fui campeão mundial 2010 sem kimono, 2011 de kimono e 2013 sem kimono. Mas o que ficou na história mesmo foi 2011, que eu queria muito ser, era o sonho ser campeão mundial na faixa preta de kimono. Em 2011 eu fui, meu irmão, esquece que foi sinistro aquele sentimento ali. Muito bom. Cara, como é que o MMA, né, entrou na tua vida? Como é que você falou assim, cara, eu vou lutar MMA? Porque a gente sabe, você poderia ter ido por outros caminhos, como boa parte dos lutadores que você citou, que eram seus adversários, não seguiram o caminho do MMA. Eles continuaram no jiu-jitsu ali, trabalhando com jiu-jitsu, dando aula e competindo mais ainda. Como que nessa tua trajetória o MMA começou a mexer com você? Ah, mexeu cedo, mexeu antes disso, mexeu. Eu lembro que eu treinava na Associação Oriente de Jiu-Jitsu, mas eles eram filiados com a Nova União. Então, muito do meu treino eu fazia na Nova União. E eu tava lá na Nova União e eu lembro que eu vi o José Aldo chegando, o Louro, toda essa galera. Eu lembro do Tibau lá na Nova União ainda, eu lembro de toda essa galera. E um cara que eu sempre me inspirei foi o Vitor Shaolin, né? Quando o Shaolin foi campeão mundial e depois migrou pro MMA, era um cara que eu sempre fui muito, muito fã e tive a oportunidade de conhecer, de treinar, de aprender com ele, de seguir os passos dele ali. Eu lembro desse cara indo pro MMA e eu já queria ir pro MMA. Só que eu tinha o sonho de ser campeão mundial de jiu-jitsu. E eu lembro que eu era parte da Nova União até 2007. Porque em 2007 foi quando teve a transição na MMA. A galera da Nova União tinha um treino muito bom do Shaolin toda terça e quinta lá no Rio. Então eu ia de camisa da escola, tal, pegar esse treinão lá no Dedé. E só que esse treino em 2007 mudou. Acabou o treino de kimono, agora é treino de MMA. E eu lembro que eu ia pro Dedé e de vez em quando eu já começava a treinar MMA, só que eu não queria MMA. Tava com um campeonato de jiu-jitsu marcado, com competição, competindo tudo. Chegava lá, o Dedé, não, vai ser MMA. Eu falava, caraca, Dedé, mas vou lutar com esse cara aqui, vou lutar com o Michael Lang, vou lutar. Ele, pô, hoje não vai dar. Aí eu fazia meio que MMA, meio que gostava, mas não era o objetivo da hora. E daí eu lembro que eu fui mais algumas vezes no Dedé. Aí o Jair tava lá, que eu lembro da Claudinha lá, dessa galera toda lá. E daí o Dedé, pô, Duri, eu vou ter que sair, puxa o treino. E eu lembro que eu ia lá pra pegar um treino mais duro do que em Niterói. E tinha vezes que eu tinha que meio que puxar o treino. E daí eu falei, cara, não vai dar. Daí em 2007 eu fui lutar o Mundial de Jiu-Jitsu, foi o primeiro Mundial na Califórnia. Eu fiquei em segundo, perdi pro Michael Lang. E no ano anterior também tinha sido faixa marrom, também fiquei em segundo no Mundial. E daí eu voltei, o Fofito me deu a preta. Eu falei, cara, não vai dar pra ser campeão mundial na faixa preta se fazendo metade do treino de MMA, sabe? Começando a treinar muito. E daí foi quando eu falei com o Ramon Lemos, que já tinha sido um professor dessa academia do tio Luiz Carlos, onde eu comecei, ele deu aula lá. E ele estava com uma equipe boa em São Paulo, em Rio Claro. E daí foi a transição da carreira, que eu mudei tudo, joguei tudo pro alto e fui me dedicar mais no jiu-jitsu. Fui lá e daí abri mais a ato jiu-jitsu e tal, e daí eu consegui trilhar o caminho no jiu-jitsu. Mas daquela época, a tentação de ir pro MMA já era muito grande. Já era, eu falei, caraca, meu irmão, tenho que ser campeão mundial de jiu-jitsu primeiro, mas depois já queria ir pro MMA. E daí fui campeão mundial de jiu-jitsu. Tinha a pretensão de voltar para Nova União, mas aí foi quando eu conheci o Vitor Belfort. Eu tive o patrocínio da Ruka, aquela RVCA, desse Mundial. Quando eu fui lá na terça-feira, eu tirei uma sessão de foto lá, pegar o material, pegar o prêmio lá na Ruka. O Vitor tava lá, o Vitor e o Álvaro Romano. E daí rolou um treino de ginástica natural, eu fiz, treinei lá, tirei umas fotos e tal. E o Vitor falou, pô,
você foi campeão mundial agora, tal. Eu falei, pô, fui. Ele, pô, vamos dar um treininho aqui, me ensina alguma coisa aqui. E daí, esse treino com o Vitor rendeu, sabe? A gente ficou lá, tipo, uma hora treinando, eu mostrando pra ele o que eu faço, esse ataque de costa e tal. Ele ficou amarradão. E daí ele perguntou, você não quer fazer MMA não? Eu falei, pô, quero, acho que eu tô até voltando pra Nova União lá agora pra treinar. Ele falou, pô, eu tô treinando pra uma luta contra. Ele tinha acabado de perder pro Anderson. Ele falou, vou lutar contra o Yoshihiro Akiyama, pô, um japa, você não quer me ajudar nessa luta não e tal? Eu falei, pô, se fizer uma proposta boa, eu quero. Daí ele fez uma proposta legal pra mim. Aquilo foi na terça-feira, na terça, quarta-feira depois. Eu ganhei o Mundial no domingo, conheci o Vitor na terça, na quarta, na sexta-feira eu já estava em Las Vegas. Daí eu comecei a treinar MMA com ele. Entrei na galera amadora lá da Extreme Culture, bati. Eu só tinha louco no amador lá, botei todo mundo pra baixo ali. Os caras já. Isso na segunda, né? Uma semana depois do terceiro campeão mundial. Na terça eu já entrei no sparring profissional. Aí eu tomei uma surra, Carlão. Nossa, mas a galera de alto nível me espancou ali, mas eu me amarrei. Falei, meu irmão, é isso. Daí comecei, depois de um mês eu fiz uma luta amadora. Aí depois de outro mês eu fui fazer o primeiro corner lá que eu fiz do Vitor. O Vitor nocauteou esse cara rápido. Daí rolou uma sintonia maneira. Eu comecei a treinar com o Vitor ali, então ficava muito em Las Vegas, Rio, Las Vegas. E só em 2012 que eu consegui fazer minha primeira luta de MMA, já estava treinando, aí já larguei o kimono, larguei tudo, mergulhei de cabeça e fui 100% ali, mas a sua pergunta foi quando eu já tinha essa vontade de fazer MMA desde a Nova União. Por pouco eu não fui para Nova União, mas o objetivo era ir para Nova União, mas aí eu conheci o Vitor Entendi. e o Vitor foi meio Acabou que me mentorando ali. te mentorando ali, né? Te dando a oportunidade já de estrear. Quando você estreou em 2012 nos Estados Unidos já? Estreiei nos Estados Já Unidos, foi já uma luta estava fazendo internacional, né? Já foi uma luta isso. No, internacional. E você já tinha visto os bastidores do UFC, porque você estava em já. Vegas, tinha sido corner do Belfort contra o Akiyama, então toda aquela atmosfera do UFC já estava ali mexendo com você, né, cara? Quando Já. você foi corner do Vitor, entrou pela primeira vez, assim, no walk-in ali, a galera gritando e tal, você falou assim, cara, eu quero isso pra mim? Teve essa sensação? Teve, pô, quando ele entrou, eu falei, meu irmão, é isso, chega de jiu-jitsu. Ainda mais que eu já tinha conquistado meu objetivo no jiu-jitsu. Quando eu vi ali, eu falei, meu irmão, é isso que eu quero, é essa parada. E não era nem uma coisa financeira, sabe, cara? Não era isso. Eu tava quebrado ainda, tinha sido campeão mundial. Financeiramente ainda tava na correria ali, dando meu seminário, correndo, dando aula. Só que era luta, sabe? Nunca foi financeiro, assim, de meu irmão, vou mudar. Não, era dreno, era o lutar, era a competição. Aí quando eu vi o Vitor ali, eu falei, meu irmão, é isso. Daqui a pouco eu vou estar no UFC aqui. Aí eu estrei no Utah, na cidade que se chama St. George, num evento que chama SCFA. Foi maneiríssimo o evento, eu estourei o peso. O Roy Nelson, eu treinava com o Roy Nelson lá na Extreme Culture de vez em quando, e era um aluno dele. Aí ele falou, pô, você estourou o peso, você tentou? Eu falei, pô, eu quase morri. Aí ele, então vou deixar a luta. Eu falei, pô, obrigado e tal. Aí ele, mas na próxima vez você tem que bater o peso. Aí brincou assim e tal, aí fechou a luta com o aluno dele, eu finalizei o cara, e daí eu vou, daí as próximas lutas foram no Brasil. Mas essa primeira luta foi em Utah, cara. A gente foi dirigindo de Las Vegas pra lá. Foi uma experiência maneira. Finalizei o cara e daí comecei a lutar em 2000, pra você ver, né? Eu estreiei em 2012. Em 2014 já estava assinando com o UFC. Então, 2012 eu lutei pra caraca, 2013 também, 14 já entrei no UFC. E essa emoção, assim, de assinar com o UFC, cara, como é que... Pô, tu era, nessa época, o Vitor ainda estava com você, né? Como teu Tá? empresário, né? A Joana e tal. E aí, como é que foi a ligação? Pô, Durinho, conseguiu. Você tá no UFC. Como é que foi isso, cara? Pô, foi sinistro, que eu lembro que eu cheguei a treinar o Vitor no TUF lá, fui treinador daquele primeiro TUF Brasil lá que o César Mutante ganhou, que teve Massaranduba, Serginho, eu tava naquele TUF lá como treinador. Então eu tava vendo tudo por trás da câmera todo, né? Tava vendo a galera, já tinha conhecido o Dana White, já tinha falado com todo mundo. Na época era o Joey Silva, já tinha conhecido o Joey Silva e tal, falando com todo mundo ali por trás, os advogados do UFC, a galera, o Vitor me levava pra tudo que é canto, então eu já tava vendo ali, já tava visualizando eu lutando, né? Daí fiz minhas lutas, lutei em São Paulo, lutei no Rio, lutei em Maceió, lutei na Bahia, fui lutando no cenário brasileiro todo ali.
E eu lembro quando eu ganhei uma luta que chamava, no aquele evento chamado Coliseu. Coliseu, É, lógico. Isso, eu nocauteei o Bananada, que era um cara que Paulo era um dos- Bananada. Paulo Bananada, brabíssimo. Ele era um dos caras ali que era, sabe, era o Ele treinava com peso o Anderson essa época. O Paulo, ele era ali isso, da ele entourage mesmo. do Anderson, da equipe do Anderson ali, né? Ele era um dos número um peso leve na época ali e rolou a luta, acabou que eu nocauteei ele. Foi meu primeiro, eu tinha um TKO na Bahia, mas ele foi meu primeiro nocaute. E daí o Vitor ligou pro Joe Steel, ligou pro UFC, e o UFC falou, ó, mais 3 lutas a gente coloca ele. Então eu já tava aquilo, eu falei, mais 3 lutas, mas vambora. Então, tipo, não tem tempo ruim, mais 3 lutas. Eu tava 6-0. Daí a próxima luta era no Legacy. E eu lembro que o Mick Maynard, que era um Era o dos dono, né? responsáveis pelo Legacy, daí eu falei com o Mick Maynard e tal. Eu lembro que eu precisava de tirar meu visto aqui. Eu tava com visto, venceu. Eu vou tirar o visto, eu já conheci o Mick Maynard de evento. Eu tinha o telefone dele lá, eu liguei pro Mick, falei, pô, Mick, eu tô precisando renovar meu visto aqui. Eu só tô com uma luta no LFA, você não pode mandar um contato de gaveta com uma luta. Ele foi e mandou um contato com as 10 lutas, mano. Aí meu visto saiu muito mais longo, assim, né? Foi um visto de tipo 3 anos. E eu lembro que eu tava com a luta no Legacy, tava já no peso, tudo. Na semana caiu a luta, eles não arrumaram nenhum oponente, mano. Aí eu falei, caraca. Daí rolou o Face to Face, que foi minha última luta aí. Aí eu lembro que fui lutar o Face to Face aí no Rio, lá no Ribalta, evento lá como é que é o nome dele? Do Muay Thai, lá, esqueci o nome, Gazé. O Cazé, Gazé. Alex Cazé. Aí rolou o evento do Gazé lá. Cazé, Aí eu Alex fui. Cazé. É isso. Alex Gazé, ele mesmo. Daí fui lutar contra o Rambinho também, outro brabo também, Rambinho, o Paulo Rambinho, lá de Rio Paulo das Ostras, Rambinho. na Gracie Barra de Rio. Cara, era um dos caras mais bravos, que eu tava com medo de É, lutar com esse cara, mano. Falei, meu irmão, o cara é bom de jiu-jitsu e é brigador. Eu falei, é isso. caraca, ferrou. Valeu o cinturão, o canal Combate, foi o maior evento na época. E eu fui lutar e eu nocauteei o Rambinho. Nunca imaginei que eu ia nocautear ele. Mas eu lembro, claro, mestre, que eu tava ali, começou a luta, aí eu fintei um jab de longe, ele foi espalmar o jab, só que a mão dele baixou muito. Eu vi a mão dele baixando, eu falei, caraca, vou jogar um cruzado ali. E eu, tipo, do jiu-jitsu, sem mentalidade nenhuma de trocação, começando a treinar boxe, mais nada. E o cara do Muay Thaizeiro, brabo, Rambinho. Aí eu falei, meu irmão, vou mandar um cruzadão ali, deixa eu fintar e fintei, joguei um direto, chutei, fiz ele esquecer. Aí daqui a pouco tô na frente dele, tô vendo que tô na frente dele. Eu fintei o jab do jeito que eu fintei, a mão dele baixou, quando a mão dele baixou, eu bum, bau! Mas foi tipo 1 minuto de luta, menos de 1 minuto. Quando eu mandei a mão, veio tão pesado e encheu, ele não esperava que ele já meio que balançou em pé. Ele tava todo todo, o juiz já meio que foi parando a luta, acabou a luta, e eu falei, caraca, meu irmão, nocaute. Aí, mas na cabeça falou, mais duas. Eu falei, pô, mais duas. Aí eu lembro que eu lutei uma Copa Pod, se eu não me engano, depois eu lutei um campeonato sem kimono. E eu lutei MMA no sábado, eu lembro que eu tinha MMA sexto sábado, uma luta de kimono e uma luta sem kimono, que tava na correria ali do financeiro ali, já tava com filho naquela época, tinha mudado para os Estados Unidos. E daí, numa dessas competição, o UFC ligou. O, Acho que foi o Vitor que ligou, ou um empresário que era da Black Zillions também, e falou: Ó, você tá assinado com o UFC. Eu lembro que eu falei: caraca, meu irmão. Aí dali já mudou, mesmo assim, ainda cumprindo, eu lutei o kimono, lutei o sem kimono. Aí quando eu voltei, eles pediram e-mail, aí realmente chegou o e-mail do UFC. Eu vi o contrato, eu lembro que, meu irmão, tava numa situação apertadíssima, cara. Filho Aquela situação pequeno, né? ruim. Filho pequeno, dois já, filho Estava com pequeno, dois morando filhos nos já? Estados Unidos. Tava com dois, um muito pequenininho, de poucos meses assim. E eu lembro que eu chorando, vindo parada ali, aí imprimi, fomos lá, tira uma foto e tal, e foi a parada assim. E realmente abriu muitas portas ali, tipo até de pequenos patrocínios, de apoio, abriu várias portas ali que tava precisando. Você falou da Black Zillions, né? A Black Zillions, ela durou pouco tempo, digamos assim, mas foi uma academia que trouxe muito impacto. E ela ganhou muita popularidade na rivalidade com a América Top Team, inclusive do TUF. O TUF entre Uhum. equipes, né? Que foi acho que o único que aconteceu, né? A única edição
do TUF entre equipes, que foi muito polêmica, né? Aquela rivalidade muito grande. E aí, como é que você foi para na Black Zillions? Porque o Vitor foi para lá e ele te levou na Black Zillions, né? E Isso. como é que eram os treinos na Black Zillions? A rivalidade? Você sentiu isso ou não? Você só ia lá treinar? Como é que era isso, cara? Eu fico curioso para entender aquela época da Black Zillions. Então, eu comecei a treinar com o Vitor em 2011, depois do Mundial, a gente ficou lá em Las Vegas e voltava. 2012, aí eu estreiei, comecei a lutar e tal. E eu lembro que em 2012, depois da luta, tudo começou naquela primeira luta que eu fiz o corner do Vitor, quando o Vitor nocauteou Do Akiyama, esse né? Yoshihiro Akiyama. Por quê? Porque aquela luta principal, o Vitor foi o co-main event, e a luta principal foi o Rashad Evans contra o Tito Ortiz 2. E o Rashad estava no mesmo corner que a gente. E a gente viu o Henry Hoof puxando a manopla lá pro Rashad. A gente viu o Tyrone Spong aquecendo o Rashad Evans. A gente viu uns caras do Wrestling bom, a galera do Jiu-Jitsu. Era Black Zillions em 2011. Daí o Vitor já tinha vontade de lutar, de ir para lá, naquele momento. Isso aí era final, acho que o setembro, outubro de 2011. E daí a gente já falou, ó, vamos para lá e tal. Daí em 2012 teve o TUF, que ia ser o Vitor contra o Vanderlei. O Vitor quebrou a mão, não aconteceu essa luta. Nesse momento, eu lembro quando ele quebrou a mão e daí aos pouquinhos foi voltando a treinar. Ele falou, cara, eu tô querendo ir lá pra Flórida treinar na Black Zillions. O que vocês acham? Eu falei, eu nunca tinha ido pra Flórida, mas o que eu tinha ouvido, eu tava mais. Falei, vambora, né? Tava em Las Vegas ali, eu gostava, mas já não gostava tanto. E quando eu fui olhar o mapa ali, olhar, eu falei, pô, tem praia pra caramba, deve ser irado. Aí fui fazendo o Google ali, olhando, vi que tinha um monte de comunidade brasileira. Parecido com o Brasil, o Parecia com o clima, Brasil, praia parecia e com o tal. Rio. Pô, comunidade brasileira gigantesca. Aí eu falei, pô, vambora. Daí a gente já ia naquela época, só que o problema foi que quando a gente ia naquela época, o UFC ofereceu o Vitor para lutar contra o Anthony Johnson, que era da Black Zillions. Daí a gente não pôde ir, porque o Vitor aceitou a luta, daí teve toda a promoção, tal, tal, tal. A gente continuou em Las Vegas. E daí depois daquela luta, o Vitor teve que esperar uma época, já estava até falando com o pessoal lá. Esperou mais um mês, dois, e daí a gente veio pra Flórida. Daí eu vim com ele. Primeiro dia a gente veio, meu irmão, um batalhão de nego duro, bro. Quando eu olhei ali, eu era peso leve ainda naquela época. E tinha pô, Cosmo Alexandre, que era campeão mundial de Muay Thai, tava lá. Michael Johnson, que já era um brabo ali, lutando com todo mundo. Ed Álvares, que, meu irmão, era o campeão do Bellator naquele momento. Melvin Guilar, Edson Barbosa, tava, meu irmão, mas tinha tanta nego brabo ali da minha categoria. Só da minha categoria eu fiquei amarradão. Daí, quando eu olhei os pesados, era Rashad Evans, o bichão lá, o holandês lá do kickbox, como é o nome dele? O Alistair Overeem. E não, meu irmão, não parava de tanto cara brabo ali. No primeiro dia eu já fiquei de cara, mó treinão. Daí continuei ali, eu falei, meu irmão, esse lugar aqui tá louco, esse lugar é irado. E já fiquei amarradão, mó treinão, treinando com a galera toda, jiu-jitsu afiadão, finalizando todo mundo e melhorando em pé. Daí eu, meu irmão, fiquei amarradão com a Black Zillions ali. Aí rolou esse tuf aí, a rivalidade já era grande, porque a Black Zillions começou de alguns caras que saíram da American Top Team. Se eu não me engano, teve um problema do Gesias Cavalcante e do Thiago Silva contra o Hector Lombard. Aí esse problema foi que ia crescendo, foi crescendo, não resolveram esse problema, rolou uma separação, já tinha um cara que estava meio que patrocinando, fazendo o manager do Jorge Santiago, dessa galera, o Glenn Robinson, falecido hoje em dia, que foi o cara que fez a Black Zillions. Aí uma galera saiu e fizeram a Black Zillions e dali começou. Então já começou de uma galera que era da América Top Team, já tinha uma rivalidade. Dissidente, né? Daí a galera ia lutando os eventos em volta aqui até hoje. A galera luta um contra o outro direto. E naquela época a TT era muito grande e a gente começou a fazer muito barulho. A Black Zillion começou a fazer muito barulho, muito barulho. E daí a galera, quando se encontrava nos eventos pequenos aqui, tinha um Titan FC, tinha outro pequeno aqui, meio, era maior rivalidade, não tinha, não era BTT e Carson, Kickbox.
BTT Shootbox das antigas, porque já tinha, meu irmão, era Estados Unidos, policial, mas era um clima pesado já. Não tinha confusão, mas já era um clima bem pesado. É. E daí, quando os caras fizeram o TUF, meu irmão, Black Zillion contra ti, esquece, meu irmão, que a competição foi lá pro teto. E, meu irmão, era a maior competição. A gente ganhou sete, de 8 lutas do TUF. A gente ganhou sete. A gente perdeu, acho que a última. Daí eles escolheram a casa. A gente foi lá pra América Top Team, meu irmão. O Caldeirão, academia gigantesca. A gente nunca tinha entrado lá. A gente dentro da academia com os caras. O Vicente lutando contra. Se eu não me engano, foi o Vicente contra o Raider. Meu irmão, uma pancadaria, uma luta de maluco. A gente lá no meio da América Top Team. Aí rolou uma confusão, enfim, teve toda essa rivalidade, academia muito grande. Daí no TUF em si, o Camaro vence. Daí deu mais uns 2, 3 anos, o Glenn se separou da esposa dele, estava tendo vários conflitos ali. Daí ele pegou um staph infection. Aí a academia realmente fechou, acabou a Black Zero naquele momento. E depois de um tempo, esse cara até faleceu, brother. É, né? Foi Ele era até, dono da foi Jackal, até né? Daquela marca Jackal, né? Isso, dono da Jaguar da Black Zillion, Glenn Robinson, era manager, foi meu manager durante um tempo, foi manager do Vicente, de uma galera. O cara acabou falecendo depois, mas foi um momento mágico ali. A Black Zillion era uma academia sinistra, o treino era pegado. Quando eu cheguei, cara, uma parada era tão bizarra. Quando eu cheguei lá, a segunda-feira, era sparring de luvinha. Que Caramba. loucura. Pressão Sparring com a total. luva de UFC na segunda-feira. Eles falaram que na segunda era sparring, aí terça-feira já era correção do sparring, quarta era o wrestling, quinta era um pouco de jiu-jitsu, sexta era outro sparring, meu irmão. Tipo, começava a semana com sparring, terminava a semana com sparring. De sexta-feira era luvão, segunda era luvinha, mas era luvinha, luvinha mesmo, meu irmão. Toda semana tinha 2, 3, 4 caras nocauteados, mas nocauteado duro no chão ali. Era bizarro aquele treino lá. É o estilo o old school mesmo, né, meu irmão? Os caras saíram Estilo na old. mão. Diz uma coisa, e esse ato aí, cara, quando fechou a Black Zillions, o Wayne Ruft logo em seguida abriu a academia dele. Como é que foi esse ato? Como é que vocês treinaram nesse esse ato quando fechou a academia e abrir a nova? Então, deu uma separada essa época. Tipo, a galera ficou até cabreira comigo, que eu fui o único brasileiro, que eu fui com o Henry. Mas a galera, tipo, o Gesias, os Villefort, Jorge Santiago, o Pulga, mais que de brasileiro. Essa galera se juntou e começou a fazer um treino num lugar, até o Gesias, depois entrou o Daniel Mendes na área, até a equipe que tá até hoje do Gesias com o Daniel Mendes. E eu fui com o Henry. E daí a gente foi para Combat Club, entrei até como um dos sócios, eu era parte do Jiu-Jitsu, aí o Henry era parte de trocação, o Craig Jones era a época do wrestling, e daí a academia foi melhorando. Na real, a gente foi para Combat Club, isso mesmo, ficou lá um tempo, eu trabalhei pra caramba na Combat Club, a gente tinha um sócio lá, daí não começou a dar certo com esse sócio, depois de 2 anos a gente foi pra Hard Knocks. A Hard Knocks até foi uma época muito boa, foi onde o Camaro foi campeão, o Michael Chandler foi campeão do Bellator e o Angela Sang foi campeão do One Championship. A gente ficou muito tempo na Hard Knocks ali, era academia pequenininha, meu irmão, o bicho pegava lá, mais profissional, mas já era um treino muito pegado. O Derek Bronson veio treinar com a gente, o Dricos Duplessis veio treinar com a gente. O Vitor já tinha saído na época da Black Series, mas ele voltava a fazer uns treinos com a gente lá, o Cansar, que aparecia. Mesmo tendo a América Top Team, não sei o que tinha com a gente, que havia uma galera treinando com a gente lá, era mó treinão. Daí a Hard Knocks começou a crescer, a gente pegou uns patrocinadores, o Henry pegou um manager bom, e daí abriu a Sanford MMA. Daí na Senfo, a Senfo MMA era a mesma galera da Hard Knocks, era a mesma galera da Combat Club, é metade da galera da Black Zillions, só que com um manager, com uma parada mais estruturada. A Senfo era um hospital. E Um esse hospital, hospital? meu irmão, era Caramba! um hospital. Já que Senfo se MMA. quebrava no sparring, já ia direto pro hospital. Era, pior que era um hospital que eles faziam maior estudo cerebral, Que legal, eles eram cara. especialistas em concussion, era muito legal. A Entendi. gente fez vários testes lá, qualquer um que se machucava já tinha um plano do hospital, os caras mandavam passagem de avião, já ia pra lá. Que Meu irmão irado, fez cara. uma,
Meu irmão fez uma cirurgia de joelho lá, eles pagaram a passagem, pagaram o hotel. Meu irmão fez os testes, depois fez a cirurgia, depois voltou pro hotel, depois voltou. Sinistro, os caras cuidaram dele e de todo mundo que se machucou naquela época. Só que aí trocou o CEO do hospital e daí o cara cortou tudo que aquele cara tava fazendo, ele cortou. Então acabou o patrocínio da Senfor, daí esses empresários entraram, reunião lá e tal, e aí chegou aqui o Cliff. Aí aqui o Cliff queria pagar o que a Senfor pagava para pegar o nome. Daí mudou o nome, virou Kill Cliff FC, é no mesmo lugar, só que virou Kill Cliff FC, é um energético. E esse cara tá patrocinando e tá bancando o time. E é um contrato tipo de 5 6 anos, onde ele paga o espaço, paga os treinadores, paga tudo. E por isso que mudou o nome. Ah, entendi. Essa foi a transição do nome, né? Ah, legal. Isso. E como é que é teu treinamento hoje, cara, assim, da equipe em geral, né? Como é que é dividido os espaços, os treinamentos? Os treinadores são os mesmos para todos? Ou que nem a América Top Team, tem vários treinadores que você vai escolhendo quem você tem mais sinergia? Então, é uma academia bem menor que a American Top Team. É parecido, mas não é igual. A gente tem o Henry Ruff como principal treinador, daí tem o Rob Lawler agora, que é um dos principais treinadores também. A gente tem o Sean Soriano, que é um cara que faz a parte, é um ex-lutador, Sim, são que chamados. também faz a parte de trocação. Tem o Dile Navarro, que faz a parte do boxe. O meu irmão tá agora entrando como um dos treinadores de jiu-jitsu. Eu sou um cara que puxa o treino às vezes, mas o meu irmão é mais como treinador. Eu só puxo o treino, às vezes lidero a galera ali, mais para capitão do que para treinador. Não tô correndo de ser treinador. E tem dois caras do wrestling, que é o Logan Storley, é um cara que sinistro do wrestling, e tem o Darren Calderwood, que foi campeão do Bellator também, acho que ele lutou com o Dudu Dantas algumas vezes. Se eu não me engano, foi ele que ganhou o cinturão do Dudu, ou o contrário, posso estar enganado aqui. E o Darren Calderwood, que é o cara do wrestling também hoje em dia. Então a gente tem um time muito sólido ali, mas eu que escolho quem vai ser meu treinador, quem que vai fazer meu corner. Todo mundo tem esse livre-arbítrio lá, mas não é tão grande. Eu acho que total tem 6 ou 7 treinadores, e mas aí tem uns 60 pessoas ali na academia. E a gente tem um preparador físico também que ainda dá a preparação física lá na Hard Knocks. É o Corey Peacock, que é um cara que faz um PhD, dá aula em faculdade que é sinistro. Então, segunda é um treino de MMA, quem está liderando é o Sean, o Rob Lawler, o Henry e meu irmão, que é o treino começa em pé, começa com combinação em pé, é um treino de luvão, na metade do treino troca para luvinha, é um treino de muito combinação em cima, muito kickboxing, o cara do boxe também puxa, daí troca entre o cara do wrestling, começa a entrar combinação com queda, e daí ele sai, entra meu irmão e termina com a parte de chão, que seja ground and pound, o jiu-jitsu, e é o treino completo, né? O treino de MMA na segunda de manhã. À noite tem 2 horários, tem a parte do treino técnico em pé, onde você realmente evolui em pé, e tem um treino técnico de wrestling. Aí na terça de manhã é o sparring de luvinha, é o sparring, não de luvinha do UFC, é aquela puff glove que a gente chama aqui, é uma luva pequena, Tipo de mas que amador, mesmo ela sendo tipo de MMA amador, né? É porque MMA isso, é a amador luva aí é que diferente, mas eu sei, ela tem grip, mas ela tem mais tem onças, né? pegada, Ela tem isso, só que 10 tem onças, né? tem uma onça maior. Então terça-feira é esse sparring, terça-noite eu treino de jiu-jitsu, eu vou no Wagner, tem a galera que vai no meu irmão, tem a galera que faz treino na academia. Quarta-feira eu treino de wrestling, aí quarta tarde é a parte de tem preparação física, quinta de manhã sparring de luvão, ou às vezes troca, às vezes terça é luvão, quinta é luvinha, isso aí troca. Quinta-noite eu faço jiu-jitsu de novo no Wagner. Sexta de manhã é o jiu-jitsu na academia, que eu ou meu irmão puxamos. Meu irmão controla, eu de vez em quando eu puxo. Sexta tarde, preparação física. Sábado tem um circuitão, os treinando na academia, o sparring, se alguém tem luta e tal, o dia do sparring mais separado. Então é mais ou menos o schedule que a gente faz lá na Kill Cliff. Bem interessante, bem organizado, né? E intenso, né? Como deve ser, Intenso. né? A carreira de atleta ela é curta, tem que realmente ser intenso. Diz uma É. coisa, Durinho. Você já é um cara com uma vasta carreira dentro da organização, já teve lutas memoráveis. Você vem numa situação ruim,
São 3 derrotas Horrível. consecutivas. Não, né? 3 derrotas consecutivas, né? Mas eu não vou falar sobre essas derrotas agora. Quatro consecutivas? 4 consecutivas. Né? Uma situação complicada. Mas eu vou te perguntar outra coisa sobre isso. 2 lutas, né? 2 derrotas, na verdade, são marcantes pela história que elas carregam. Uma contra o Aham. Kamaru Usman, né? Foi uma luta Uhum. marcante, porque vocês eram companheiros de equipe, tinham toda uma amizade ali, e visivelmente você ficou abalado com aquilo, né? De virar a chave de, pô, agora esse cara é meu inimigo, entre aspas, né? Eu tenho que arrancar a cabeça dele e, pô, não é mais meu brother, né? Não como mais açaí com ele agora. É muito complicado isso, a gente sabe que por mais que haja evolução profissional, a gente tem que virar a chave, é muito difícil porque somos seres humanos e seres humanos são seres emocionais. Né? Essa Uhum. luta eu queria que você faça um pouquinho para mim e para a galera, como foi você trabalhar isso na sua cabeça, tanto a própria luta em si, né? E como também o pós-luta. Como é que você trabalhou isso na tua cabeça, o relacionamento, a equipe, como é que se dividiu. Eu queria que você conversasse comigo e, obviamente, a luta contra o Khamzat Chimaev, que já foi diferente. Você pegou a luta no short notice e foi lá, entregou um lutão contra o Shimaev, surpreendeu ele, deu down nele e você saiu gigante de uma derrota. São 2 pontos diferentes. Então, primeiro é do Usman. Eu queria que você analisasse o que aconteceu e emocionalmente como aquilo mexeu com você. E depois você falasse sobre o confronto com o Hanzat. Então, com o Camaro, eu menosprezei o Camaro, essa é real. A gente estava treinando um pouco antes da minha luta contra o Tyron Woodley, na luta contra o Demian. Ele faz canhoto, ele tem uma boa defesa de queda ali, bota bem para baixo ali, então ele ficou imitando um pouco o Demian. E a gente fez sparring durante o Demian, depois ele me ajudou um pouquinho entre onde eu estava sem luta, sabia se ia fechar o Tyron Woodley ou não. Foi a época do Covid, fechou a academia. Eu tinha um tatamizão, minha garagem de 2 carros em casa era só tatame, ainda tinha tatame na parede. Então a gente ia lá para casa treinar. E ficou mó treinão ali, cara. Aquilo ali mexeu comigo, porque naquela época ali eu tava batendo tanto no Camaro, cara, mas eu batia tanto nele. Eu finalizava de tudo que era canto ali. Aquilo ali me deixou, rebentou. Eu tava muito confiante que eu ia finalizar aquele cara. E tipo, todo o treino ali, o Camaro já me bateu muito também. Mas era um treino muito duro. Mas a parte final, eu tava mandando melhor, sabe? Meu boxe começou a ficar um pouco mais alinhado, tava pegando duro. Ainda tinha um wrestling jiu-jitsu muito bom. Quando eu batia nele um pouco em pé, ele tentava me botar pra baixo, eu conseguia pegar ele, pegava na guilhota, embolava no pé, pegava. Então, eu contei muito pra luta com o pouquinho, os últimos 4, 5 meses. Eu tava contando com aquilo ali. E meio que esqueci dos outros anos que ele já me bateu pra caramba também. Então, eu levei em consideração, meu irmão, aquele finalzinho. Eu falei, vou fazer o que eu não tava fazendo no treino. Essa era a estratégia. Eu vou pra cima, vou botar tanta pressão, vou mandar tanta mão pesada que ele vai ter que me derrubar. E quando ele me derrubar, eu vou finalizar ele. Tipo, essa era a estratégia. E eu falei, vou fazer isso, mas eu tava confiante a mais, Carlão. Sabe quando a confiança passa? Sei. E a galera, mas vocês são amigos? Eu falei, amigo nada, que eu, meu irmão, vou matar esse cara. Tipo, tinha passado o ponto. Que eu falei, amigo, mas eu vou ganhar, vai estar tranquilo. Depois eu troco ideia com ele. E não tava nem me imaginando que ia perder, que ia ficar ruim. Tava um pouco na soberba mesmo, tava acima. E fui pra luta nessa. E cheguei lá achando que ia ganhar. É o destino, vai acontecer. Sou iluminado, nada vai dar errado. A cabeça desse jeito. E acabei perdendo. Aí quando eu perdi, foi aquele choque de realidade. Eu falei, caraca, perdi, meu irmão, caraca. E daí fiquei mal e tal. E depois a gente trocou ideia. Logo depois a gente conversou, a gente sentou, a gente falou. Ele foi lá na academia, perguntou, pô, Duril, posso voltar a treinar? Eu falei, lógico, pô, vamos conversar. Daí a gente conversou e morreu a parada. E morreu mesmo, morreu. Eu ainda queria uma revanche se acontecesse. Queria ter ganho mais lutas para ter fechado, mas hoje em dia ainda bem que não aconteceu. Que o cara é mó sangue bom, a gente troca ideia. Já fizemos um podcast junto e tal. E é tranquilo pra caramba.
Mas realmente eu tava com a confiança, mestrão, lá em cima, que pra mim ia dar tudo certo e não tinha nem vírgula que ia dar errado. Entendi. E acabou que não deu. Acabou que E o seu sinal de alerta, né, que o perigo está iminente, não ficou aceso. E quando o alerta não fica iminente, que o perigo está perto, você falha, você dá brecha. perfeito, exatamente isso. Não tava alerta, não tava arisco, não tava sagaz. Tava, meu irmão, vai dar certo e mesmo se der errado, vai dar certo. Então, dei mole ali, fiz alguns erros ali, não consegui capitalizar. Fiz até uma luta boa, mas não consegui capitalizar algumas coisas que eu fiz. E daí volta pro. Daí depois dessa luta, tive que passar pelo teste, que eles me deram um Underboy, que tava numa crescente boa naquela época. E eu tinha acabado de perder para um wrestler nocauteado. Os caras me dão, tipo, na época, o melhor strike da categoria. Daí, meu irmão, ganhei dele. Foi uma luta que o UFC não gostou muito. Eles falaram pra mim, ficou claro, ó, a gente não gostou do jeito que você ganhou, não. Que eu tava bem perto do título, ele falou, mas você ainda vai ter que se provar, vai ter que fazer mais luta. E daí foi a época que o Shimaev tava que nem um louco, batendo todo mundo falando, e tava na categoria, e quando ele ganhou do Li Liang falando um monte, eu meio que imaginei, porque o UFC tinha falado que eu não ia, que eu ia ter que fazer um teste. Eu falei, o teste vai ser esse cara, brother. E eu comecei a viajar naquela ideia ali, esse cara, vão me oferecer essa luta. Daí eu liguei pro Ali e falei, Ali, vamos pegar essa luta. O Ali, você tá louco? Eu vi esse cara treinando, ele é um monstro. Falei, meu irmão, eu O quero Ali essa fala luta. isso. Falou, O Ali- falou, você tá viajando. Eu tenho que entender de matchmaking pra fechar a luta. Essa luta é ruim pra você. Esse cara é um monstro. Falei, Ali, me dá essa luta, meu, vai na minha. Daí não deu uma semana, o Dana White ligou pra ele e falou, quero essa luta. Aí eu falei, eu tenho eu me dou muito bem com o Ali. Eu falei, ó, qualquer coisa, mesmo se você achar que não faz sentido, mesmo que você fale não, você tem que me falar o que que o UFC tá querendo. Aí daí ele ligou, ó, o Dana White ligou aqui já falando que não. Já te oferecendo a luta, eu já falei que não. Eu falei, o quê? Só que eu já tinha lutado contra o Tyron Woodley, contra o Demian, contra o Camaro, saí na mão. Eu já tinha o contato do Dana, do Sean Shelby ali, já mandava mensagem dizendo de vez em quando. Não era do nada vou ligar pro Dana, não era contato assim. Mas era contato de agradecer a oportunidade e Sim, tal, lógico, trocar lógico. ideia. Uma data especial você vai, manda um parabéns, manda um Feliz Natal. Já trocava ideia. E ele respondia. Quando ele falou isso, eu falei, você tá louco, olha, eu quero a luta. Ele, não, você tá viajando. Eu falei, não. Falei, vou mandar mensagem pro Dana. Ele, não, não manda não. Eu falei, vou mandar. Aí eu tava falando com o Ali no FaceTime, eu falei, pera aí, ó, vou arrastar aqui, vou mandar mensagem pro Dana agora. Aí eu lembro que eu mandei mensagem pro Dana, eu falei, ô, eu quero a luta com o Shimaev sim. Aí ele, really kid, tipo, sério? Tá me zoando? Eu falei, I'm talking tô falando com o Ali agora, eu quero a luta. Ele, então manda o Ali me ligar. Eu falei, tô te falando, eu quero, eu tô falando com ele aqui. Aí eu comecei a brigar com o Ali, aí o Ali foi, aí o Ali, meu irmão, tô te falando, brigando com ele meia hora. Daí ele vai e fala com o Dana. Aí o Dana falou, depois manda mensagem, I like you, you got it. Tipo, mandou só assim. E eu falei, aí daí o Ali veio falar, você é maluco e tal, mas você quer trabalho pra você no final das contas, mas não é luta boa. Eu falei, meu irmão, tô nem aí, aí peguei a luta. Daí falei com os treinadores, falei que tudo começamos a treinar e peguei a luta, meu irmão. Foi um camp muito bom, Carlão, pela vontade de provar que eu, meu irmão, que eu mereço, que eu quero ganhar aquela luta, sabe? Tipo, a vontade naquele camp foi muito boa. Que, meu irmão, eu apanhei pra caraca naquele camp ali. Eu lembro que eu ficava no meio fazendo sparring, igual. Não tem muito vídeo disso, mas é tipo da Nova União. Só que no octagon ali, dentro do octagon, entrava o Jason Jackson, me batia pra caraca. Aí daí entrava o Delano, que é um cara longo também, que ele era muito longo, me batia pra caraca. Daí entrava o Logan Stolle, que ele acabou de perder na final do PFL ali. E quando eu já tava meio moído, ele já me botava pra baixo, me espancava também. Eu lembro que eu fiquei uns um mês e meio apanhando pra caraca e não ganhava um sparring, mas estava na resiliência, estava lá todo dia. E daí eu lembro que faltava. Quando eles fecharam a luta, tinha um tempo muito grande pra luta.
Eu lembro que o russo foi lá pra academia, eu saí de Sarapov. Foi um cara que, meu irmão, me ajudou demais no jogo russo. E ele falou, Durinho, você tem que fazer o jogo russo. Esse cara vai entrar assim, esse cara vai entrar assim. Eu falei, vamos fazer. Ele foi até no meu corner. E daí não tinha muito russo 7-7 com aquele jogo na academia. Aí eu lembro que a gente, meu irmão, tinha um amigo dele que era da American Top Team. Eles, entre russos, se encontram depois, mas um cara treina na American Top Team, outro cara treina lá, mas eles são russos, os caras se encontram, não precisa deixar eles ser amigo. Daí ele falou, ó, tem esse cara aqui, Durinho, só que se ele for, só se os caras da American Top Team descobrir que ele tá treinando contigo, os caras vão expulsar ele. Eu falei, ô, vamos treinar lá na minha garagem, então. Você acha que ele vai ser bom? Ele falou, eu acho. Eu falei, vê lá quanto que ele me cobra 2 vezes na semana pra vir fazer um drill comigo. Aí ele cobrou o preço e tal, eu falei, fala com que eu pago ele. Aí a gente mudou o treino, em vez de segunda eu fazia kickbox, segunda eu fazia o wrestling com ele, era só drill. E sexta-feira eu fazia sparring com ele lá na garagem, não podia ninguém ver, a garagem ficava metade fechada, um calor, cara. Aí eu treinava de Fechava pra manhã. ninguém ver, né? Pra ninguém ver o treino, né? Ninguém Não vê, ninguém podia vê. porque ele era A da janela América. é igual aquela portão de bar que tem aí, Sei. aquela porta de correr, né? Fechou ali. Eu fe, isso, eu fechava ele até a metade, senão a gente morria ali. Mas eu não via que quem tava treinando, não dava pra ver a cabeça, mas via ali. Aí fechava aquilo ali, tinha os carros ali, não dava pra ver, a gente treinando ali um calor. Toda segunda ele fazia muito de wrestling, muita defesa levantada e defesa levantada, técnica, 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 e no final a gente fazia pancada. Segunda, daí terça eu ia fazer sparring na academia, eu chegava meio mais ou menos, tomava uma coça no sparring. Aí fazia preparação física, treinava, ia no Wagner e tal. Quarta, wrestling, de manhã, preparação física. Quinta de manhã, pancada, entrava na pancada na academia lá, jiu-jitsu, preparação física e tal. Sexta de manhã, jiu-jitsu, manopla, jiu-jitsu. Sexta de tarde, final de tarde, o cara tava lá de novo pra fazer o Shimaev. Meu irmão, saindo na mão com o cara. O Bochecha é prova, que o Bochecha foi um dia lá em casa e o Bochecha viu a gente saindo na mão com aquela luvinha ali. Meu irmão, caneleira saindo na mão com um russo que fazia muito jogo do Shimaev. Aí chegamos pra luta lá, pô, o cara achava que ia me engolir. Mas ele tava com a confiança. Eu bati de frente uma vez com ele me o cara de cima a baixo, falou umas besteiras. E depois a gente se encarou na pesagem, que depois saiu um monte de vídeo dele falando, ah, você é muito pequeno, you're too little, brother. Tipo, não vai dar nem pro começo. E o meu irmão, falei, ah, meu irmão, esse cara tá pensando que vai ser fácil, meu irmão, vou deixar. E essa parada só me alimentava, sabe, Só te Carlão? dava energia, Falei, né? meu irmão, ele tá louco, tá achando que eu vou matar, meu irmão, mas eu vou mandar mão pesada. Eu tava nocauteando neguinho, mão pesada, fazendo as defesas de wrestling, jiu-jitsu afiado, fazendo levantada. Fomos pra luta, foi aquela guerra lá e faltou um pouquinho pra eu ganhar. Eu realmente acho que perdi, acho que foi uma luta muito dura, mas quando eu vou dar a luta ali, eu daria uma decisão dividida pra ele, ou uma decisão até unânime pra ele. Mas foi a luta que mudou, Carlão. A luta que até hoje o nego me encontra na rua e fala daquela luta. Sem dúvida. Até hoje. Você saiu muito Que, grande daquela luta. e é uma luta que saiu da bolha de MMA. Porque muita gente é da bolha, a gente acha que essa bolha é gigantesca, que essa bolha não é tão grande Não assim, é, não não. é, não é. Tem a nossa bolha que assiste Contender Series, É, que é. assiste os eventos do Apex, que todo sábado tá assistindo, que assiste pesagem. Essa bolha é pequena, a Muito gente acha que pequeno. ela é enorme, Os heavy mas ela é users são muito pequena. pequenos, são muito poucos. É, a galera hardcore, a galera é É. pequeno. Só que essa luta saiu da bolha, porque essa luta teve. Eles tiram do YouTube e colocam. Cada vez que ele coloca, essa luta bate. Eu fiquei sabendo que em 2 vezes ela já bateu o recorde de view no YouTube, essa luta. Caramba. E, pô, eu fui pra China, eu fui pra Abu Dhabi, aonde eu viajo, a galera me reconhece, pede tirar foto. E a galera nem sabe, por isso que eu falei isso, que a galera não é do hardcore. A galera nem sabe que eu perdi pro Michael Morales, que eu perdi pro Sean Brady, que a galera nem acompanha isso, a galera que a galera, pô, que ela luta com o Shimaev, agora ele ganhou, vai lá pegar revanche com ele. Eu falo, se Deus quiser, vamos ver, tá. Mas tipo, a galera nem Nem é sabe, né? hardcore. Não Mas acompanha a galera, mas a galera sabe daquela luta, daquela então é uma luta. parada Não, que foi eu uma luta muito falei. grande. Foi uma luta que deixou. Você saiu realmente muito grande daquela luta, como eu havia falado. Eu tinha a impressão, não sei porquê,
Qual foi a luta que você pegou em cima da hora? Qual foi? Que você pegou pouco tempo de camp? Eu peguei em cima da hora, foi a do Tyron Woodley, foi muito em cima da hora. Ah, Daí a do Gunnar Nelson também foi muito em cima da hora. Teve um russo que foi menos de 2 semanas, foram acho que 12 dias. Eu peguei um russo que estava invicto, foi onde eu comecei a fazer o nome ali. eu E tive... A do Belal, quando eu machuquei o ombro lá também foi muito Foi em cima da curta, hora. né? Foi, eu ganhei o Masvidal, Isso. tava, fui pro México de férias com a minha esposa ali. A minha esposa é brava comigo até hoje, que nas férias lá eu já tava vendo que a luta do Charles contra o Darius foi cancelada. Acho que o Charles machucou alguma coisa, o Charles pediu para lutar no outro mês. E era o UFC do Henry Cejudo contra o Aljamain Sterling. E eles ficavam assim com o main event. E eu tava de férias, que nem um idiota, pedindo uma luta. E no avião de volta pediu a luta. Ela tava brava comigo até hoje, eu viciado, que nem um louco querendo lutar. Aí já tava meio quebrado, meio assim, meio não quebrado, mas o corpo sentindo o treino, tudo. Peguei a Sim. luta assim mesmo, aí teve a lesão no ombro lá contra o Belal, mas acho que eu já tive umas cinco ou seis em cima da hora, Entendi. assim. É. Diz uma coisa, cara, essas lesões, cara, assim, o quanto essas lesões vão tirando o teu ânimo, a tua energia, cara? Porque lesão sempre é complicada. Eu parei devido a uma lesão. Eu sei como é que lesão mexe não só com a parte física, obviamente, do atleta, mas mexe muito com a parte emocional, né? Às vezes você fala assim, Muito. caramba, mais uma lesão, tô perdendo tempo, o relógio tá girando contra mim. Como é que você trabalha isso no teu mental, de superar as lesões, de entender que é um processo, é um momento? A religião te ajuda muito nisso? Sim, sim, minha fé em Deus ajuda muito nisso e eu acho que as pessoas que eu tenho em volta de mim, um cara que é amigão, irmão meu, irmão mesmo, só não é irmão porque não é do mesmo pai não, mas é irmão, é o Wagner Rocha. E o Wagner tem 43 anos e lutou aí semana passada no CJI aí, meu irmão. Bateu, os caras botaram ele pra bater de frente com o Kainan Duarte e com o Vitor Hugo, que são dois monstros. E usaram ele até bem, ele é um cara de Usaram bem, mas 43 usaram anos. bem ele. Estrategicamente Usaram foi muito inteligente. certinho. Foi Foi a muito melhor inteligente. estratégia, porque ele É, era o único cara que não ia ser finalizado por esse cara e tiraram os caras da competição. é. Pô, o Wagner é um cara que, pô, 43 anos, vai lá lutar com esses brabos aí. Eu falo, pô, às vezes eu falo pra ele, pô, tô cheio de lesão, mano. Deu hernia na minha lombar, não sei o que lá. Ele, e aí, tá em depressão, meu irmão? Vai, meu irmão, e aí? Ninguém quer saber disso, não. Vamos, retrata e tal, mas volta a treinar. Daí deu problema no ombro. Ele, e aí, meu irmão? Tipo, ele é um cara que fala com amor, ele não fala isso, tipo, me esculachando. Mas ele vai, meu irmão, me dá de umas vezes, e aí, meu irmão? Mas ninguém falou que ia ser fácil. Vamos embora, vamos treinar, vamos voltar. Então é bom ter o Wagner ali como amigo, o Vicente também dá um estoque legal ali, o Gregory, mas acho que o Wagner, minha fé, e saber, né, Carlão, que nada foi fácil, né? Lembrando aquele começo lá do meu pai falando para não desistir, para dar meu máximo, são as coisas que eu tenho que manter até hoje. É complicado, vou ser bem sincero. Eu tive uma concussion, uma contusão na minha última contra o Morales ali. Quando eu melhorei da contusão, que falou, agora pode treinar, volta a treinar. Quando eu voltei a treinar, me deu uma fisgada na minha hérnia, na lombar, que eu fiquei mais umas 3 semanas ali sem treinar. E, tipo, é desafiador isso, sabe? É difícil. Mas aí dá pra fazer tratamento, dá pra voltar, dá pra treinar. E eu gosto de treinar. Pra ser bem sincero, Carlão, eu não tenho mais uma carreira longa, não. Eu não faço mais. Eu acredito, né? Não, tô aprendendo a nunca falar não, mas eu acredito que eu não faço 5 lutas mais. Eu acho que eu tenho um contrato ainda, acho que eu tenho mais 4 lutas no meu contrato. E eu acho que se der tudo muito certo, se eu conseguir treinar, sem me machucar, eu acho que eu poderia fazer as 4. Mas a realidade de como vem acontecendo ultimamente ali, eu acho que eu faço mais 2 lutas aí, eu gostaria de fazer. Mas é isso, eu falei, 16 anos eu comecei a treinar jiu-jitsu que nem um louco, levar a sério mesmo. E eu tô com 39. Então são mais de 20 anos ali, são 23 anos praticamente no alto nível.
Demorei para ser campeão mundial de jiu-jitsu, fui campeão mundial de jiu-jitsu já com 24 ali, entrei no UFC com 28. Mesmo quando eu entrei no UFC, entrei com uma bagagem boa de competição, mas fisicamente já, meu irmão, nunca tinha tomado pancada na cabeça, mas, meu irmão, a carcaça ali já um pouco, pô, sempre cortando muito peso e tal, então tá exigindo um pouco de mim. Então, e outra coisa, Carlão, eu tenho 3 filhos, eu quero ver meus filhos casando, eu quero ver meus filhos, quero ver meus netos. Pô, graças a Deus, fiz bons investimentos, não, cara, preciso lutar para fazer dinheiro, graças a Deus, não tô nessa situação, tô numa situação agradável. E eu quero lutar mesmo porque eu gosto. Então, por isso que eu tô falando, eu quero lutar mais entre 2 e 4 lutas aí. Eu ainda faço mais para 2 lutas, mas vamos ver. Qual a luta assim, que você mais guarda com boa recordação? Assim, de uma performance assim, que você, assim, cara, tudo que eu treinei, toda uma estratégia, eu consegui aplicar taticamente. A luta que você mais, assim, cara, foi perfeito. O meu camp foi perfeito e a minha performance foi perfeita. Seria a luta contra o Stephen Thompson? Stephen Thompson? Também, aquela luta ali eu treinei pra caramba aquilo ali, mas tiveram outras 2, Carlão, que foi igual ao videogame, o treino e a luta, que foram 3. A do Demian, a do Tyron Woodley e a do Steven Thompson foi igual ao videogame. Tudo que eu treinei eu fiz. A do Demian ali eu tava treinando muito aquele cruzado de canhota. Foi um dos piores treinos que eu fiz também, tirando o Stimaev, que foi horrível. O do Demian também foi muito ruim. Porque a do Demian, eu contratei o Wagner mesmo pra vir treinar comigo, o meu irmão também. Então fazia sparring com o Logan e com o Camaro, que eram caras chatos ali, longo. O Camaro era difícil de derrubar e dava uns jab bons, golpe reto bom. E depois entrava o Logan me derrubando, já ficando por cima, me amassando. E quando o treino acabava, pulava o meu irmão, o Wagner, nas minhas costas, meu irmão. E eu tendo que sair das costas ali. Nossa, foi o treino todo aquilo ali. Mas na luta, e jogando muito aquele canhotozinho na frente, que ele era canhoto, e eu tava acertando aquele canhoto duro no Camaro, no Logan, e tava acertando aquele cruzado pra caramba. E a manopla toda eu ficava repetindo, era jab, pá, cruzado pra trás. Jab, quando a gente fala jab, a galera não se liga muito no jogo de perna, né? O jab com a mão esquerda, então passada com a perna esquerda, e a passada volta. E agora eu dava uma passada com a de perna direita para trás. Quando a perna direita encostava, pá, a mão esquerda vinha junto. Então era isso aqui para trás, isso aqui para frente, isso aqui para trás. Então isso aqui escolhi o dia inteiro ali, Carlão. Então, pá, meu irmão, quando entrou no Damon, eu vi que o golpe ia entrar antes dele jogar, que ele mandou uma mão, quando ele veio para trás, eu falei, caraca, ele vai com a mão muito baixa. Vou girar de novo, deixar ele mais acertar. Quando ele me acertou, pá, e acertei ali e tal, pra mim já era pra ter acabado e tal. É uma luta que é até chato de falar que o Demian é um cara nota 1000, sou fãzão, sempre fui, respeito muito, mas nessa questão de treino, fazendo treino e fazendo a luta, essa foi número um, número dois, e a do Taron Woodley foi número um, que mesmo o Taron Woodley eu treinei aquilo ali tudo, cruzaram com direto, overhand de encontro, calf kick, chute alto, joelho, derrubar, defender. Pô, aquilo ali também foi videogame e a do Stephen Thompson, que a gente sabia que ia ser chato lutar contra ele e sabia que jiu-jitsu era o melhor caminho para ganhar dele, era derrubar, era amassar ele. E eu consegui executar muito bem também. Você executou de uma forma que poucos executaram. Poucos conseguiram fazer o que você fez com o Stephen Thompson em termos de domínio, controle de distância. É difícil. Aquele cara é complicado de você controlar ele, bem Muito. complicado. Mas as 3 lutas foram lutas bem interessantes, realmente, com performances realmente memoráveis. Durinho, você tem uma relação muito boa com o Moicano, né, cara? É Sim. até engraçado ver vocês dois, um zoando o outro. É bem legal. Essa amizade de vocês, essa sinergia que vocês têm, assim, fazendo os podcasts, fazendo aí essa interação de comunicação. Como é que surgiu essa relação com o Moicano? O Moicano é da América Top Team, como é que surgiu assim essa relação com o Renato? Cara, eu já conheci o Moicano, a gente lutou, quando eu lutei com o Demian em Brasília, a gente lutou naquele mesmo card. A gente já lutou algumas vezes no mesmo card, tinha uns amigos em comum. E daí a gente investiu, o cara, o Mary, né, que é o cara que faz o podcast, ele me chamou para fazer um investimento para comprar a página Home Your Fight.
Sei. Homify. Como E daí foi? a gente comprou essa página. E daí era eu, o Derrick Bronson e o Mary na época. Daí o Derrick Bronson saiu, a gente pegou a parte dele. E daí a gente queria começar a colocar um monte de coisa embaixo da plataforma, podcast e tal. Daí a gente pensou em colocar um podcast. Aí ele falou, pô, sabe que eu sou muito fã e eu queria fazer um podcast. Eu falei, com quem? Ele falou, com o Moicano. Eu falei, pô, ele é um cara bacana, eu conheço ele, não tenho nada contra, vamos falar com ele. Daí a gente foi falar com ele, ele perguntou como é que é. Eu falei, pô, os caras são sérios, os caras têm grana e tal, investiram ali. Vamos fazer? Eu falei, vamos fazer. Aí daí a gente foi lá testar o primeiro. E, pô, foi engraçado pra caraca, e deu um monte de view no começo, o bicho mó maluco da pesada. Daí ele online falava as doideiras, depois de uma luta dele ele divulgou o podcast, daí bombou. E foi indo, daí eu fazia minha parada dele, a gente se ajudava ali no podcast e tal, depois a gente começou a trocar mais ideia, depois foi rolando uma amizade melhor, ele falando de contrato, eu sempre tive uma visão de manager ali, ele perguntando, a gente falando de números e tal, falando de a proposta que o UFC estava oferecendo, daí a gente foi ficando mais camarada, e daí o bichão voou na mídia social ali, fez o YouTube em português ali, e tá com seguidor pra caramba, tá mandando bem. Muito doido, muito louco, muito engraçado. Xinga muito pro meu gosto ali. Eu gosto de tudo, só acho que ele xinga muito. Mas fora isso, o cara é um personagem sinistro, engraçado, maluco, inteligente ao mesmo tempo, criativo pra caramba. E daí rolou essa amizade aí. Muito legal. Diz uma coisa, ele me falou, né, eu entrevistei com ele aqui, ele foi, acho que meu primeiro ou segundo entrevistado aqui no quadro de Lutador para Lutador. E ele falou algo sobre você no bate-papo. Ele falou assim, cara, o Durinho, ele tem todas as características para ser um ótimo manager. Esse cara vai ser o melhor manager que o Brasil já teve. Ele falou algo assim, mais ou menos assim, né? E isso é uma realidade, você tem essa cabeça. Porque eu vi você falar assim, não, eu não quero ser treinador. Quando você citou seu irmão, e o Herbert que está fazendo parte que é o coach de jiu-jitsu daqui, o Cliff. Aí você falou, eu não quero. Eu vi que você não quer ir para a carreira de treinador. Mas aí eu lembrei que realmente o Moicano havia me falado que você tem toda uma aptidão, você é um cara que se relaciona bem com todo mundo, sabe buscar patrocínio, enfim. Tem as características de um bom manager. É isso, o próximo passo, depois das lutas que você tem na sua mente, para encerrar seu ciclo como lutador profissional. O seu próximo ciclo profissional seria o Gilbert Burns, agora manager? Eu creio que sim. É isso que eu gosto mais de fazer. O Ali Abdelaziz é um cara que já está me treinando para isso, ele já está me ajudando nisso. E eu sempre tive curiosidade nisso, sabe? Eu sempre primeiro vi o Vitor no começo fazendo umas escolhas, falando uma coisa, umas coisas concordavam, outras não. Aí daí eu vi o Ali negociando. Eu falei, pô, eu acho que eu consigo desenrolar essa parada. Aí eu falei, pô, como é que é essa negociação aí, Ali? Ele falou, pô, é igual quando você vai na feira. Eu falei, como assim? Ele falou, você vai na feira ali, aí o cara quer te vender uma laranja por 5 e se você realmente acha que a laranja não vale 5, você vai falar, pô, eu gosto dessa laranja, eu quero, mas eu não quero pagar 5 nela não, posso pagar por 2. Aí o cara, não, 2 não, 3, não tem essa negociação, é isso, só que é em outros valores. É a mesma coisa, é igual, é idêntico, só que é em outra coisa. Eu falei, pô, isso aí eu sei fazer. Aí, só que tem várias técnicas de negociação que a gente vai até conversando. É tipo num debate, né? A gente vê, não esses últimos debates políticos que o nível baixou muito, mas você já lembrou de debate político, tipo, legal, do cara falar, de eu te dar um argumento, você ir contra o meu argumento, daí eu te dou a tréplica. Ele falou que uma negociação boa é assim. Eu tenho que ir lá saber vender o Carlão. Eu tenho que falar, pô, mas eu tenho que tentar te vender de cara. Então eu vou lá, meu irmão, o Carlão tá vindo aí, pô, experiente pra caraca, fala bem, cartel tá sinistro, peso pesado vai vir, pá, eu tenho que vir te vender. Pá, pô, mas eu quero tanto. Aí vai vir a resposta. Aí o cara, pô, tanto não. Pô, não dá pra pagar o Carlão isso tudo. Daí o que o Ali fala que é a parada da negociação
é minha tréplica. Não é a primeira. A primeira eu tenho que te vender tudo, tipo, gastar quase todos os meus cartuchos para não ter nem resposta. Para você falar, você tem razão. Só que ele fala que a negociação fica sinistra quando eu te vendo por inteiro, uso praticamente todos os meus cartuchos. Você fala que não e usa um monte de cartucho. Daí eu venho, pá, com um cartucho novo e falo, mas irmão, mas o Carlão é o cara que ele vai vender. Olha os números dele, olha tudo. E ele falou que essa terceira, sabe? Tipo, eu dou a Entendi. primeira, tu volta com a segunda. Quando eu venho com a terceira bem feita, ele falou que aquilo ali que ele fecha as lutas. Entendi. E São essa as parada perguntas certas, né? Em cima, as é perguntas certas em cima e as boas respostas, né? Toda boa as boas. pergunta requer uma boa resposta e assim por diante. Muito bom, cara, muito bom. E Aí ele ele foi parece ser um cara bem falando legal, disso. né? Ele parece ser um cara bem divertido. É o que parece, né? É engraçado, mó maluco. Aí, É emocionado lá muito, com os russos. muito. Mas aí, É muito. A parada que dá pra falar, eu não tô aqui pra proteger ele, mas a parada que é legal dele, que se ele assinou com, ele nem assina com qualquer um, mas se ele assinar com você, ele quer primeiro se relacionar, te conhecer, que ele fala, meu irmão, depois que a gente assinar, eu vou brigar por você, irmão. Eu vou brigar. Pode ser contra quem for, mas eu vou brigar. Se der problema de justiça, eu vou brigar. Se for lá com o UFC, eu vou brigar. E realmente isso aí ele faz. Às vezes a mais, às vezes com emoção e tal, mas ele faz. Então tô aprendendo muita coisa com ele. Tem outros caras me ensinam muita coisa de negociação. E eu vejo um mercado muito falho, Marcão. Eu vejo o Carlão, eu vejo a galera tipo, pegando 10% só e só faz a ligação para o UFC, onde eu acho que o manager é muito mais que isso. Tem toda uma parte de já pensar no pós-carreira, numa parte de imagem, numa parte de patrocinador. Pô, graças a Deus, desde a época do jiu-jitsu, eu só sou o que eu sou porque eu tive patrocínio desde o começo. Eu tive uma empresa Hartmann, que pô, o seu Garcia lá sempre me patrocinou desde o começo, passagem internacional, campeonato, tudo. Daí eu fui começando a correr atrás de outros patrocinadores, aprendi a me relacionar, a pegar patrocinadores. E, pô, mesmo no UFC, mesmo eu não sendo campeão do UFC, eu nunca fui campeão do UFC. Pô, graças a Deus tive bons patrocinadores, tive bons relacionamentos, tenho uma boa imagem, mesmo sem nem ter sido campeão. Então, eu quero levar isso aí para o manager, acho que é um mercado que tá carente disso. Tem manager, tem um monte que fazem bom trabalho, que realmente cuidam do atleta, cuidam da imagem, cuidam do financeiro. Eu quero um cara que treina, eu quero falar, meu irmão, você não pode nem se, esse dinheiro da luta, da bolsa, eu quero que você só invista, mano. Você não vai perfeito. pagar suas contas de dinheiro, não. Eu vou correr atrás, eu vou arrumar um patrocínio para tu só treinar. Então vamos arrumar ainda mais hoje em dia, dá para pegar apoio de alimentação, patrocinador, é, 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 alimentação, suplementação, nutricionista, cara que corta peso. Quando eu pego, quando eu for pegar um atleta, Carlão, eu não quero que ele se preocupe com nada. Vai treinar, vai descansar. Ó, tal dia o cara que faz sua mídia vai estar indo lá te gravar o dia inteiro, postar. Eu quero ter uma. Eu tenho muitas ideias aí que eu estou amadurecendo, Muito mas legal. eu vejo um manager muito carente no mercado inteiro, não só no Brasil. Eu acho que várias ideias que eu tenho bacana ali, Carlão, é de tipo, eu sou o manager do Carlão. Só que eu quero saber quem é o head coach do Carlão, quem é o fisioterapeuta do Carlão, quem é o preparador físico do Carlão. Quando vier uma oportunidade de luta, eu quero que o seu head coach falar aí, ó, essa luta é boa pro Carlão. Você gosta? Pô, gosto, pô, tá. Vamos fazer um call com o nutricionista dele lá e com o preparador. E aí, tu acha que ele chega no gás pra essa luta? É uma boa luta. O nutricionista, ele vai bater o peso. Head coach, é uma luta boa? É, vamos fechar? Não, não é. Vamos fechar? Vamos. Perfeito. Já vou mandar o cara da minha empresa Fazer que todo o teu faz a mídia todo social, já raio-x, vai né? lá pra o cara da mídia social já vai lá pra tua casa. Quando eu ligar, o nego já tá pegando tudo, já estamos usando pra mídia. Tu pegou a luta, a gente já vai, pô, trabalhar o cara num total e realmente saber se aquela luta, se aquela data é bom antes de eu. O problema que acontece com muitos managers, Carlão, é que o manager não trabalha pro atleta, o manager trabalha pro UFC. Que ele tá com Hum, tanto coisa com o UFC, quando o UFC fala. Ô Carlão, pega no tal dia. Aí me liga. Eu tenho que ligar pro Carlão e falo, Carlão,
É a única oportunidade. Pega essa luta tal dia, se não pegar, ferrou. Então, tipo, o cara trabalhando com o UFC, não tá trabalhando pro atleta. Então, Perfeito. eu tô querendo chegar com várias ideias mesmo trabalhada com uma agência boa para começar a trabalhar essa galera nova aí. Legal, Durinho, muito bacana tuas ideias. Eu acho super válido e importante. Inclusive, Durinho, no momento que o UFC fecha esse contrato bilionário, né, com a Paramount, CBS, o MMA, né, o UFC, vai atingir patamares jamais vistos em termos de popularidade, né? Vai ganhar muito mais visibilidade, como você bem colocou em relação à tua luta contra o Shimaev, que todo mundo viu, tal. Essa luta vai ser as lutas que irão acontecer no UFC serão mais vistas pelo público americano, né? Mais pessoas irão ver. Então, justamente por isso, o MMA tende a ir para o mainstream, né? Ao que tudo indica. E essa tua ideia vai casar como uma luva, porque eu acho que grandes agências de management vão buscar os atletas, porque os atletas de MMA vão ficar agora mais famosos, vão ter mais visibilidade. Você concorda comigo? Concordo, concordo grandemente, porque como a gente usou de exemplo aquela luta também contra o Shimaev. Que, meu irmão, onde eu vou, fui pra China, fui pra Abu Dhabi, onde eu viajo, a galera para e fala e tira foto e fala daquela luta. E eu falo, caraca, tá no YouTube. Agora, se eu te der um exemplo, Carlão, de tipo, vamos supor que mudou um vizinho aí pra perto de você aí, perto da sua casa ali, no andar de cima mora um vizinho. Vamos supor que o cara seja profissional de golfe. Mas vamos supor que para você assistir a luta dele, você tem que entrar numa plataforma e pagar, sei lá, R$ 30, 5, que seja R$ 100 por mês. E o cara vai lutar, e o cara vai competir. Aí o cara, pô, vou competir. Aí daqui a pouco você chega e assistiu. Aí você, pô, não deu, não assisti. Como é que foi? Ganhei, pô, sou número 3 do mundo. Você fala, pô, que legal. Aí você troca ideia com o seu. Talvez você nunca assine pra ver aquele cara, certo? Talvez você, tipo, não é golfe, não é meu esporte, mas, pô, boa sorte lá, e segue o cara na mídia social, pá, vê o highlight, fala o cara, mas talvez você nunca assine aquela plataforma ver o cara, certo? Porque não é seu esporte. Mas aí, se aquela parada tá no canal aberto, aí você, quando seu vizinho lá, ele falou, ó, tá horário na Record. Aí você, opa, que horário? Deixa eu botar, me manda uma mensagem, bota um lembrete aí na mensagem, pum. Porque é na TV aberta, é muito mais fácil de qualquer um ver, de qualquer pessoa ver. E isso a gente fala, é fácil de falar isso no jiu-jitsu. Que se você falar, vou lutar o jiu-jitsu, aí você fala pro vizinho, que não seja um cara do jiu-jitsu. Aí você fala, vai passar onde? Você fala, vai passar na Flow Grappling. Você tem que assinar lá e tal. Duvido que Cartão o cara tem que ser, internacional ainda. o cara tem que ser muito fã. Fala, Muito Carlão. O fã. cara tem que ser muito, Muito fã. o cara tem que ser muito parceiro pro cara ir lá e É. assinar a parada só pra te ver no Flow Grappling, que é um monte de luta ao mesmo tempo. O cara deve olhar aquilo lá e falar, que parada, os caras se agarrando. Agora imagina se é na TV aberta. O CBS aqui tem muito nome. No Paramount, mas é CBS, é CBS. Tem qualquer TV aqui, qualquer cabo de TV, vai ter o Paramount Plus que é assinado, mas é TV aberta. Então esquece que, meu irmão, todo mundo vai ver, Carlão. É outro nível. Se a minha luta contra o Shimaev deu aquilo que deu, porque o cara tinha um hype, porque foi pro YouTube e todo mundo falou, agora não é pra todo mundo. Mas se a gente voltar o UFC atrás aí, se o Leron Murphy faz aquilo no Aaron Pico, num CBS, esquece. Que aquele cara ali, o seguidor dele vai fazer assim, ó, uf, esquece que nego vira fã. O Carlos Prates, que já é um cara carismático, tem toda a parada que ele é um cara diferente, o cara que. Como é que esse cara fuma e tem essa performance, o cara bebe, mas mesmo assim é um cara carismático, é um cara que entrega. Esse cara, esquece. É aquele cara que a gente, lógico que a gente não, eu pelo menos não apoio o cara a fumar, mas o cara faz o que ele quiser com a vida dele, certo, Carlão? Tu quer fumar, fuma. Você sabe que não faz bem pra tua saúde, mas faz o que você quiser. Mas agora vai pro outro, muda a tela agora. Imagina o quanto de pessoas fumantes que não seguem esse cara porque ele Com fuma certeza. agora, cara. É, não. Eu tenho um E- vizinho meu que e- me parou na rua por isso. Cara,
esse cara é o primeiro cara que me representa, porque eu bebo e fumo. E adoro luta. O cara fala, eu faço boxe. Mas eu falei, cara, como é que tu consegue? Eu não sei como eu consigo. E quando eu vi o Carlos Prates, cara, pô, esse cara, meu irmão, me representa. É por aí. Certo ou errado, aí é uma É questão de isso, é julgamento. Não isso. vamos entrar nesse mérito. Mas Não tem vamos público. entrar. Cada um tem seu público, né? Tem. Imagina a quantidade de fumante. Cigarro vende pra caramba. Imagina a quantidade de caras que não tem igual a esse seu vizinho aí que, meu irmão, não segue ele. Então, o que eu quero falar com isso é quando for para uma rede aberta, esquece. O esporte vai para. O UFC já era grande, o UFC vai para outro nível. Os atletas, mesmo, vai ter um. O cara que faz uma luta da noite, tipo, eu não tô conseguindo lembrar um lutão, mas um Poatan dá um nocaute que ele dava no CBS, esquece. O Ilia Topuria faz o que ele fez, esquece. Me fala um lutão da noite aí que teve tempo atrás aí, Diego Lopes contra Volkanovski. Sai na mão ali, tá louco. É outro nível, é patrocinador de outro nível. É muito bom pra gente. O deal é bom, já que eu acho, né, que eu acredito que os atletas vão começar a ganhar mais. Eu vi uma declaração ontem do Jack Della Maddalena que o contrato dele foi para outro nível. Ele foi o primeiro campeão que renovou o contrato já com a Paramount. Ele negociou depois, ele Do renovou o contrato contrato assinado. depois que o deal aconteceu. Meu irmão, você tem que ver a entrevista dele, falou que ele, meu irmão, que ele tá amarradão, que é outro contrato, que é outro número, que é outra coisa. Então, eu acho que esse acordo aí só vai levar o esporte, os atletas e todo mundo para um nível ainda maior. Bacana. Aqui nosso bate-papo, chamado Manopla. Eu vou perguntar e você responde aqui de bate-pronto. Aquela história da manopla, né? O Wayne Ruft, quando lança a manopla para você, ele mostra a mão, tem que bater. Se não bater, ele volta com a manoplada. É bem isso. Já tomou muita manoplada, né? Muito, muito. Muita, né? Todo mundo. Quem treina já tomou muita manoplada, isso não tem jeito. Mas vamos lá, tá preparado aí? É bate rápido. Luta mais marcante da carreira. Shimaev, Adversário mais difícil que já enfrentou. Kamaru Usman. Finalização favorita. Em luta ou minha A sua favorita? finalização favorita, que você mais gosta. Armlock. Uma vitória inesquecível. Cowboy Oliveira no Brasil. É legal. O lutador que você mais admira. Caraca, você tem vários. Mas eu vou. Charles Oliveira. Maior inspiração no esporte. Tem vários. Vou botar Ayrton Senna. Qual é o treino mais desgastante, mais chato de fazer? O treino de wrestling ou o treino de sparring? O sparring. Sparring duro. Sparring com luta, sparring duro é o pior. Se você não fosse lutador, você seria Manager. um sonho ainda não realizado. Eu realizei vários sonhos. Sonho que eu ainda não realizei, vou de ser campeão do UFC. Não sei se vai dar, já estamos na reta final ali. Mas graças a Deus já realizei vários sonhos. Então, seguindo, qual é o sonho, o maior sonho que você já realizou? Fui campeão mundial de jiu-jitsu, virei cidadão americano, tive filho, casei, comprei minha casa própria. Vários desses eram sonhos que eu consegui conquistar. Qual a maior qualidade de um lutador? Eu acho que são duas palavras. Eu sei que a palavra vão ser duas, é resiliência e perseverança. O que é o MMA para você? Cara, MMA foi um veículo, foi uma coisa que me ajudou a mudar de vida. É um estilo de vida que não é para qualquer um, mas vivido intensamente é muito maneiro. Qual foi a maior mudança desde que você se converteu ao cristianismo? O que mudou na sua vida?
Cara, mudou que eu vi que o Deus que a gente fala é um Deus de verdade. Ele não é um Deus que a gente, vou orar, ai meu, se Deus quiser. Não, Deus quer o melhor pra gente. E eu comecei a ter um relacionamento com ele, que é um relacionamento de pessoa, de realmente ouvir, escutar, sentir, falar com ele cara, ter direcionamento. Isso que mudou, ter um relacionamento com Deus. Defina Gilbert Burns, o Durinho. Aí, o Dorinho é um homem de Deus, um pai de família, um lutador que toda vez que vai lutar deixa tudo lá em cima. E um cara que quer deixar esse legado de ser um homem de Deus, um homem de família ali, fiel à sua mulher, seus filhos, e fiel ao trabalho, fazendo tudo com muita vontade, com muita alegria. Pô, show de bola, Durinho. Muito obrigado, cara. Foi um bate-papo Meu muito Marcelão, bacana. Foi um prazer bater esse papo contigo. Obrigado pelo seu tempo. Eu sei que tempo é um ativo caro, né? E raro, porque não tem como você de- recuperar. Obrigado aí depois pelo faz o seu tempo. Pix, depois faz o Pix aí, tá Depois tranquilo? faz o Pix. O teu Pix é caro que em dólar, pô. Foi um prazer, mestrão. Durinho, olha aqui pra lente, aqui pra câmera e manda uma mensagem pros seus fãs. Galera, obrigado aí, obrigado a todos os meus fãs, toda a galera do Brasil, a galera do canal aí, já curte aí se você gostou desse vídeo, já manda para um amigo aí. Obrigado pela torcida de sempre. E é isso, galera. Tamo junto. Valeu, Durinho. Muito obrigado. Deus te abençoe. Amém. Galera, o papo foi muito bacana, tenho certeza que você curtiu. Então é o seguinte, já compartilha para geral, para a galera curtir aqui o De Lutador para Lutador. Porque aqui você sabe, o papo é diferente. Valeu e até a próxima.